Olá a todos e a todas, continuando a nossa série sobre os arcanos maiores do tarô. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o arcano número 13, a morte. A morte é um arcano que geralmente traz muito medo. A gente percebe que é o único arcano que não tem o nome já em cima ou aqui embaixo. O nome da morte está bem aqui no cantinho, de uma maneira bem discreta, representando justamente a nossa dificuldade em lidar claramente com esse tema e como que a morte acaba nos apavorando e a gente acaba sempre percebendo ela no outro, mas acaba nunca tendo a consciência de que um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar pra gente. Tanto a morte mais derradeira que a gente conhece, que é a morte do nosso corpo físico, que resulta da ausência da nossa alma na dimensão terrestre, no reino de Malkuth, no reino material. Mas existem outras mortes que vão acontecendo. Exatamente agora, nesse momento, existem várias células do meu corpo que estão morrendo e outras estão nascendo. Um novo emprego é uma morte do velho emprego e o início de um novo ciclo. Então a morte ela tem que ser compreendida como um pressuposto natural para a vida e não como um fim absoluto. A gente observa aqui a imagem da caveira, do esqueleto, dos ossos, como aquilo que está mais profundo dentro do ser humano. É aquilo que nos iguala, por mais diferenças sociais, de gênero, de educação, seja lá o que for, a morte nos iguala, que a gente observa um rei com a cabeça, né, e a coroa, uma mulher, as mãos, os pés, representando essas partes que precisam ser separadas para poder dar início a uma nova vida, que a gente vê a morte como um ceifeiro, como se estivesse plantando na terra para depois poder nascer algo novo. Geralmente, quando essa carta aparece, ela representa alguma mudança, uma mudança que geralmente ela vem no início com uma certa dor, porque todo mundo diz que quer mudar, mas quando a mudança vem, a gente fica com medo, porque o nosso ego, ele sempre quer estar no controle total e absoluto das coisas. E a morte, ela representa o fim de algo que a gente estava acostumado, tanto a morte física como a morte de um relacionamento, a morte de um trabalho, a morte de um fim. Todo fim é uma pequena morte. Cada momento que a gente vai dormir também é uma pequena morte. A gente entra no desconhecido, a gente vai para uma dimensão mais expandida, em que não tem os limites das dimensões da matéria, não tem os limites de tempo, espaço. Então a gente precisa também da morte, né? Esse sono que a gente tem à noite, que acaba dando uma força para a nossa vida, representa justamente essa fase aqui da morte, que é esse descanso, esse momento de passividade, esse momento de entrega, esse momento em que não há nada a fazer. Tem uma história que Nasruddin estava no deserto, na estrada de Bagdá. Aí ele encontrou com a peste. E a peste estava indo para Bagdá e Nasruddin falou: "O que você está indo fazer em Bagdá, peste? Eu vou lá buscar 10.000 junto comigo." Aí se cruzaram, depois Nasruddin foi voltar. Depois de 2 semanas pela mesma estrada, deu de cara novamente com a peste. Aí ele falou: "Mas peste, você não falou que ia buscar só 10.000? Foram mais de 100.000 que morreram." Aí a peste falou: "É, 10.000
eu trouxe comigo. Os outros 90 foram por medo. Então, às vezes, a gente com medo da morte acaba atraindo situações que vão fazer com que a gente encontre aquilo que a gente teme. É como diz no livro de Jó: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E quando a gente consegue encarar a morte e aceitar ela de uma maneira tranquila e de uma maneira serena, a gente vê que aquilo que no início podia nos abalar, depois a médio e a longo prazo acaba se mostrando bastante útil e bastante salutar. Então, a morte, quando aparece, não necessariamente ela quer falar sobre uma morte física. Dependendo da pergunta que você fez, né, ao tarô, geralmente ela quer falar sobre o fim de um ciclo e o início de outro. É isso, muito obrigado a todos e a todas, e até o próximo vídeo.